também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 16 de julho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo Instagram. Vem aí também o streaming do Folha no Ar no YouTube da Folha, no canal do YouTube da Folha, @Folha1. Já, vamos começar essa semana aí, você que segue já a Folha, que seguidor aí da Folha no YouTube, fique atento. E você pode acompanhar, daqui a pouco esse programa vai estar editado em podcast, logo mais reprise na Plena TV, e também tem no aplicativo Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM pelo app da rádio Folha FM, também para Android e para iOS, fique à vontade. Baixe aí no seu smartphone e aonde você estiver, né, para ouvir, seguir, curtir, compartilhar a nossa programação. Hoje, quinta-feira, dia 16 de julho de 2026, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar, e a gente começa essa edição com as principais informações de hoje, começando pela previsão do tempo, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia previa. Temperatura hoje é a menor da semana, mínima de 13, máxima de 25 graus. A partir de amanhã, a temperatura volta a subir um pouco mais, chegando aí no domingo à casa dos 18 de mínima, 28 de máxima. Mas hoje, né, foi a noite mais fria da semana, com 13 graus. Agora aqui no centro faz 14 graus com tempo bom. Tem imagens aí tá com sol aí? Não tá? Tá mais ou menos, né? Tá meio que hoje tá. Sol sem vergonha, não, hoje tá rusco-fusco, né? Tá meio nublado, meio parcialmente coberto.
mas estava com sol mais cedo, mas não há previsão de chuva pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Programa de hoje com Everton Luna na bancada, jornalista e repórter de política do jornal Folha da Manhã. Temos o prazer de conhecer aqui de perto, de chegar aqui de perto, receber aqui essa figura extraordinária que é o Iago Andrades, arquiteto hoje ripado aí na cidade, bombado na cidade, como dizem que cara muito top esse menino, tá aqui com a gente para falar sobre esse desafio de uma carreira que aí eu acho que vale para todas as carreiras, né? O desafio de ser um arquiteto jovem, numa cidade que tem uma arquitetura tradicional, que tem como que eu vou dizer, grandes arquitetos, nomes importantes da arquitetura, né? E num país com estrelas da arquitetura mundial também, esse desafio de chegar aí, assim, já deixar a sua marca, novo, e também a gente vai falar sobre a arquitetura como vetor de mudança, como que as coisas mudam, né? Se você falar em Copa, hoje, olha, você tem uma Copa na sua casa, não é um campeonato mundial de futebol entre seleções, é um espaço que antigamente usava, como é que é? Sala, copa, cozinha, banheiro, né? Hoje não tem isso, hoje é área depois mudou, né? Área de lazer, depois virou o quê? Iago? Gourmet? Área gourmet, obrigado. E por aí vai. E os caras eu recentemente estive num local em assim, eles fazem uma adaptação, os caras botou uma churrasqueira na varanda do apartamento. Eu não usei, não sei como que é usado ali, não sei para onde vai a fumaça, não sei se é exaustor, depois você explica isso pra gente. Um negócio sensacional. E o pior que foi, a menina foi fritar um ovo, a panela esquentou demais, disparou o alarme de incêndio no prédio, no apartamento, e o prédio todo acordou. Olha que doideira. Tá olhando pra você, Beto. Olha lá, ó. Everton. E aí, cara, eu só fico imaginando, cara no churrasquinho lá no final de semana. Isso foi em São Paulo. São Paulo não tem praia, então o churrasquinho tem que ser no apartamento. Bom, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre as tradições dos patrimônios arquitetônicos na valorização tanto turística, econômica, né, de um município e tudo mais. Iago Andrades, arquiteto, com a gente ao vivo aqui no Folha no Ar. Iago, só um instante, já trago você aí e a sua entrevista. E deixa eu só passar aqui, hoje tem um jornal Folha da Manhã, então rapidamente a gente já começa esse bate-papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem sempre de tudo que te faz bem. E com a vacina Influilda, que tem, como explicava aqui recentemente o médico infectologista Rodrigo Carneiro, ela tem um protetor a mais do que a da rede pública, que é muito boa, mas essa aqui é completona e dá uma proteção contra mais um tipo de vírus, né? Da gripe. E aí vem a vacina para você aproveitar e colocar aí o seu calendário em dia. Está muito frio, vai esfriar mais, hein? Vai chegar o inverno ainda. Vacina Plínio Bacelar, Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e da região, e também no oferecimento de Radmédia Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Olha aqui, hoje é dia do Jornal Folha da Manhã, excepcionalmente quinta-feira esta semana, lá na banca do seu Xavier, que me faz a gentileza toda vez que me encontra. Ô, Cláudio Castro, tudo bem? Eu falei, que isso, seu Xavier? Pelo amor de Deus, não tem um outro Cláudio aí pra você me comparar, não? Ele troca o sobrenome, só, né? Castro pesou. Pegou pesado, pegou? Na unha e na carne. Ui, tô fora. Tô muito fora, graças a Deus.
Então, o seu Xavier lá na banca do Xavier, na 28 de março, perto da Record, né? Eu ia para todos os jornaleiros aí acompanhando a gente. É destaque aqui na capa do jornal. Obra da Barcelos Martins tem valor estimado de 4 milhões de reais. Destaque também na Folha a contratação emergencial para o projeto e execução do reforço estrutural da ponte foi anunciada nesta segunda-feira. Em 6 meses, mais de 2.000 feridos com motos em Campos. Só em Campos, hein? São mais de 2.000 feridos em 6 meses. Faz a conta aí quantos por mês, para você ter mais ou menos uma ideia. Dá mais de 300 pessoas. Ó, se você fizer uma conta redonda, 6 vezes 3, 18, 1.800. Vai dar mais de 300 pessoas por mês. E se você fizer mais outra contazinha, vai dar mais de 10 pessoas por dia que foram atendidas, que chegaram aí ao Hospital Ferreira Machado. Agora, você imagina aqueles que tiveram ferimentos em leve e foram embora para casa. Incluso bicicleta elétrica? Não, ainda não. Aqui só motos. Caramba. Mas olha, eu tava Quantos vendo acidentes com bicicleta muita coisa. elétrica, né? Tava vendo doideira, né, cara? E tava vendo ontem teve ontem um menino que falou, o presidente da Cajopa, que o vice quase foi atropelado. Eu fui andar de bicicleta todo dia nessa ciclofaixa aí, e os caras vêm buzinando toda hora, velho, pro sujeito, tipo assim, eu que tô errado. Falei, calma aí, mano, calma, freia, bilhão. E os caras vêm na contramão sentando o bambu, não tem conversa. Assim, claro que isso vai dar problema. Agora, não é uma exclusividade de Campos, pelo contrário, Campos ainda tem um número pequeno. Você já viu Vitória? Já viu o Rio de Janeiro? Você já viu o Rio e São Paulo? Tá demais. São Paulo que é complicado. Você, no centro de São Paulo ali é muito complicado pra você andar. Então não tem. Ali vai dar problema. Agora, em Vitória, no Espírito Santo, você tem engarrafamento quando fecha o sinal. É muito doido, cara. Muito doido. Não passa ninguém, não passa nada. E só um aviso: se você está de bicicleta mecânica, que aí né, é na força mesmo de vontade, normal, ou elétrica, respeite o sinal, respeite a sinalização. O Código de Trânsito dá alguns privilégios, ele tem a preferência, mas nem sempre é prioridade. Preferência e prioridade tem diferença. Então, cuidado. Fique atento aí. Sindipetro NF comemora 30 anos e reúne políticos. Está aqui a celebração do Sindipetro NF, que teve Benedito da Silva, Lindbergh, Marina, do MST e Élica Takimoto. Foi no sábado passado. Valão sem reparo vira risco para a população. PL defende o nome de Portinho para as eleições. Irmão entre vítimas de homicídios em Campos. Irmãos, né? 2 irmãos, a gente falou isso aqui ontem. OAB celebra 60 anos com lembranças e honrarias. Pauta sugerida por Beto. Lula tem 6 pontos à frente de Flávio no primeiro turno e 3 no segundo. Festival aposta em pratos exclusivos ao Festival de Inverno de Gastronomia. E Sesc leva atrações ao Farol nos dias 17 e 18, inverno aí no Farol de Santo Tomé. Rapidamente aqui para a gente conversar com o Iago Andrades, arquiteto, aqui hoje com a gente nesta bancada. Só rapidamente aqui, ó. Recorrência de acidentes e falta de reparos em Valão preocupam a população, ali no Parque Rodoviário, né? E assim, com todo... Ali tá errado mesmo, tem que ter um guarda-reio, tem que proteger, mas os motoristas não conseguem ver o abismo, não? Não, melhor pular esse comentário. Suspeito de emprestar contas bancárias ao tráfico é preso em Campos. Moraes mantém julgamento virtual de denúncia contra Bacelar. E ainda, Americano empata com o Português e deixa a decisão da vaga em aberto. O alvinegro campista decide a classificação na próxima quarta-feira na Ilha do Governador. O jogo foi aonde ontem? Aqui? No Arizão. Ah, foi o movimento que eu vi, acabei Não. Foragido há 10 anos por homicídio é preso pela PF em São Francisco. E ainda para fechar aqui, festa de Nossa Senhora do Carmo celebra a tradição de quase
300 anos em Campos. Uma das mais belas, maravilhosas igrejas aqui do município e da região e do Brasil. Eu coloco na condição de Brasil. Tem ali uma arte naquela igreja fabulosa. Eu indico a todo mundo sempre visitá-la. Independente de religião, quem gosta de arte, de arquitetura, né? Vai lá. Celebrações serão nesta quinta, hoje, a partir das 7 horas da manhã, já começou, né? E tem Santa Missa, tem uma série de fatos que vão, acontecimentos que vão marcar aí esse dia. Meu caro Iago Andrade, que prazer te receber aqui na rádio. Como que esse mundo é pequeno, né? A gente se conhece há muitos anos, estudou com meus filhos, meus meninos, estava sempre lá em casa, moleque, né, pequenininho, brincando, aquela coisa toda. E, poxa, me orgulha muito, como se fosse um filho também. Eu contei para ele, eu fico arrepiado quando eu passo e vejo algum corte, alguma coisa de trabalho seu, né? Eu falo assim, é mais um cara guerreiro dessa geração nova que está lutando, está vencendo e está fazendo sucesso, o que é muito complicado, essa coisa de fazer sucesso como um todo, né? Assim, falando rapidamente. Então, fico muito feliz. E eu não te convidei, nunca te chamei. Aliás, já tinha ventilado isso há um tempo atrás. Quando foi essa semana, o Everton ligou para mim e falou: Gueiro, vamos receber um arquiteto aí quinta-feira. Nem passou pela minha cabeça nada. Falei, tá, beleza. Iago. Eu falei, tá brincando. Tá de brincadeira. Muito bom poder te receber aqui. Os meninos mandam um abraço. Vocês se falam sempre. Obrigado já pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho de antemão. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui com vocês. Esse veículo tão importante, né, para a cidade. Eu estou sempre que posso ouvindo vocês no carro, no dia a dia. E é muito honroso para mim estar aqui, dividir um pouquinho com vocês minha caminhada, falar sobre arquitetura, né? Falar sobre cidade, falar sobre esse equipamento que é tão importante para a vida das pessoas, como que influencia na qualidade de vida das pessoas de modo geral. E vai ser um prazer dividir com vocês um pouquinho dessa minha caminhada por aqui hoje. Legal. Você tem quantos anos, cara? Tem que te perguntar, porque para o ouvinte entender, para o telespectador entender, assim, como é que se destaca assim com tão pouco tempo? Eu tenho 28 anos, vou fazer 29 esse ano. Me formei precocemente com 21, então já tenho aí uma caminhada de 7, quase 8 anos de arquitetura. E assim, me encontrei na arquitetura, né? Eu costumo dizer que a arquitetura me escolheu. Eu tenho uma história muito legal, desde do vestibular para arquitetura. E eu ingressei nessa faculdade já com muitas expectativas e graças a Deus foram supridas, né? Infelizmente a gente vê muitas pessoas frustradas com suas profissões, graças a Deus eu não passei por isso. Eu costumo dizer que a arquitetura me escolheu pela vocação mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, gostava de desenhos, gostava de obra, então tudo isso me levou para esse caminho da arquitetura. E aqui nós temos um arquiteto que é o Marco Antônio Rodrigues. Sim. Apresentador, radialista, apresentador de TV, muitos anos na ESPN Brasil e também na ESPN dos Estados Unidos. Enfim, mas eu sempre falo para ele, Marco, você é muito bom em tudo, mas o que você faz de melhor é desenhar. Às vezes eu deixo um talãozinho aqui, cara, e você tem que ver como é que fala? Essa coisa... Caricatura, né? Obrigado. Cara, e ele faz assim, extraordinariamente bem. Fez de todo mundo aí, fica muito bacana. Você tem esse talento também assim? Eu era na escola aquele que em época de Copa fazia os desenhos da Copa para decorar. Antigamente a gente tinha essa cultura, não sei se hoje em dia nas escolas ainda tá assim, de cartolina, né, de desenho à mão. E aí eu sempre fui muito dos que desenhava na carteira, na mesa. Os professores não gostavam muito, mas eu estava sempre desenhando. Então eu acho que esse caminho da criatividade do desenho já estava comigo desde muito novo, né?
Perfeito. Bom, meu caro Everton Luna, vamos rolar essa bola aí com o Iago Andrade. Rapaz, falar em rolar bola, minha nossa senhora. A Argentina é um canhão. O que foi aqui? É um canhão a Argentina. Eu até postei lá o meme do camarada aí, que eu não vou ficar repetindo o que ele fala aqui, mas, bicho, não dá pra torcer pra Argentina. Não vou torcer pra Argentina, mas ver Messi jogar é um deslumbre para qualquer pessoa que entende o mínimo do mínimo de futebol. Para quem gosta de futebol. E para além de Messi, a vontade e a garra que eles colocam em campo é quem gosta de futebol e gosta de ver um time empenhado em ganhar. Porque ontem ganhou quem quis ganhar. Quem quis ganhar. A Inglaterra recuou, né? A Inglaterra correu para trás. Pipocou. A Inglaterra foi a cara do Brasil. Covarde. Time covarde. Do técnico com mesmo 2 linhas de defesa. Teve uma hora que eu contei, tinha 10 jogadores, tinha 9 jogadores. Na hora do gol, do primeiro gol, tinha 9 jogadores da Inglaterra dentro da área. Aí o Bellingham, parece que foi o Bellingham, viu que o Enzo Fernandes estava no bico da área, ia chutar, e o goleiro pegando tudo da Inglaterra. Segurou bem ali. Sensacional. Já tinha pegado umas 3 de cabeça. Não tinha? Beleza. Só que ali, amigo, Barão, são 9 metros são 11 metros de largura. Faz a conta aí, você que é arquiteto. 11 metros, hoje em dia o cara faz um apartamento com um suíte. Então assim, cara, é muito grande o gol. Não dá pro cara fazer. E ele ficou um pouquinho fora do, assim, pra gente que gosta de... Fora do prumo. Tava meio que... Daria pra pegar a bola, não é um chute difícil, mas, cara, aí você vai ver da onde saiu a bola, quem que criou a jogada, se não criou, quem orientou. Aí vem o cara, cruza uma bola, para quem não viu o jogo, Messi levou na linha de fundo, já tinha dado um rebote. Cruzou de direita. Cruzou de direita. Se ele tiver perna ruim, né? Que não é a dominante. Gente, ele cruzou na cabeça do cara. Coisa que se você pegar a bola com a mão, não é jogar não, sair andando e levar na cabeça dele, é capaz de você errar. E ali ele tava provavelmente a uns 20 e tantos metros, 30 metros do cara. E correndo. E com a perna ruim. E a bola, o jogo rolando, não era a bola parada. E aí, depois eu reparei, deixa eu ver agora, quantas vezes a Inglaterra vai cruzar, porque eles vão cruzar muito, vai ser um boi com abóbora a partir de agora, que eles vão correr atrás do prejuízo, que eles se acovardaram. Até o goleiro tentou pingar a bola dentro da área. Não acertaram um cruzamento. De mais de 10 que tentaram, não acertaram um. Aí você fala, não vai gostar do cara desse... Não vou torcer pra gente, é mal tal do Messi. A gente não é um colosso. 2022 já foi épico. 2026 está se tornando ainda mais épico. Porque todo jogo eles tomam um gol, aí tem que buscar a virada, tem que buscar o empate e eles conseguem. Impressionante. A remontada que eles chamam, né, que eles estão conseguindo jogo após jogo. Tá se montando um cenário muito favorável para a Argentina ser campeão. Agora, seguramente, né, Messi tá muito novo, né? Então, ele não tá com 39 anos. Ele foi para aposentar. Ele falou que é a última. Ele foi para o bem de todos. Seja a última Copa dele, né? Mas... Não, e se for a última, vai ser contra o país que, galgou ele pro mundo, né? Contra a Espanha. Impressionante. E aí, só mais um comentário sobre isso. Assim, cara, na minha opinião, chegou a final, ou chegaram à final, os 2 times com maior vontade de ganhar. Sim. Com maior determinação. De formas diferentes. De forma diferente. Que a Espanha é completamente dominante. E a Argentina é completamente imprevisível. Posso dar completamente o quê? Posso pegar o seu raciocínio? Completamente dependente de Messi. Se ele não jogar, complica. Sim. Ele é o cérebro, ele é a ação. As pernas, as mãos. Mas assim, o coletivo funciona. Mas os outros bonecos ali da Argentina ali, cara, se eles não correr e se dedicar, Messi não vai também resolver não adianta sozinho. Nada. Não adianta nada. Acho que é todo um... É claro. É porque ele é... Agora, você corre porque chega lá, você não tem um cabelo de bagre para cruzar a bola para linha de fundo.
Os caras realmente... Assim, pra quem não viu o Pelé, ele é o Pelé da nossa geração. O que ele faz com aquela bola pra colar? Ó, eu vi Maradona. Eu sempre tive muita dúvida. Vou falar uma coisa aqui. Eu gosto muito do futebol de Maradona. Cara, mas ele jogou muito. Vocês não viram? Beto não estava ligado no futebol. Somos jovens, né? Vocês são jovens. Você, Iago. Eu vou falar você e quem é novo. Até combinou. Novo. Ó, cara, Maradona jogou muito. Mas jogou muito. Tá num patamar, do mesmo patamar de Pelé. Mesma coisa. Eu acho que Pelé ainda jogou mais, muito completo. Pelé tinha as duas pernas boas para chutar. Agora, cabeceio, drible, passe, tudo. Maradona tinha um, né? Eu tô falando só de dentro de campo. Fora de campo, Maradona, péssimo. Mas assim, cara, contra a própria Inglaterra, que ele fez o gol de mão, no mesmo dia ele fez um gol, driblou até o presidente da Confederação. Eu acho que é um dos maiores gols da Copa. De todas as Copas. E aí, eu vi aquilo ao vivo. Eu vi. Que privilégio. Então, assim, privilégio. Pô, não vi Pelé, mas eu vi Maradona, eu vi Zico, eu vi os caras jogarem bola. Zidane, tantos outros mais. Mas, pra fechar, todos esses aí, e eu vou colocar Maradona também. Messi, pra mim, hoje, depois de tudo que eu vi nessa Copa, esquece. Maradona tem que tomar benção, Messi. Muito bom. Bora lá falar de arquitetura, porque, aliás, o que mais tem aí é estádios modernos com arquiteturas fantásticas, né? É engraçado, né? Você estava falando das coincidências dos encontros, né? Aí dá um off. A gente, como tipo, monta a programação e são muitos nomes, eu tomei café um dia com a minha irmã e falei assim, pô, não tem um arquiteto legal pra me indicar, não? Ela tem sim, Iago, ele fala muito bem, ele tá bombado nas redes sociais. Aí eu falei, não. Aí quando eu comentei com o Nogueira deu a história, falou, não, ele é amigo do meu filho, vamos chamar ele sim. Que ele tá hypado aí. E estou com sua irmã. Minha irmã é arquiteta também, inclusive tá ouvindo o programa, mandar um beijo pra minha irmã, Ana Laura, que tá grávida do meu sobrinho e afilhado, Bento, que vai chegar tá chegando aí, provavelmente mês que vem. Então, e aí partindo pra... Senão a gente vai ficar falando de futebol aqui até amanhã. Torce pra que time, Iago? Eu sou vascaíno, rapaz. Então, assim, não é surpresa pra mim ser eliminado. O Brasil ser eliminado, não. E eu sou sofredor desde que nasci. Eduardo Paes falou aqui que tá mais fácil resolver o problema do Estado, que aí você tem que colocar segurança, do que o Vasco. Porque a política do Vasco é uma coisa que realmente... É o que muitos dizem aí, é espiritual aquilo de lá. Não tem... Depois que o Pai Santana foi embora, acabou. Mas, Iago, você estava comentando um pouco sobre a sua infância, né, com os desenhos. Mas quando foi essa virada de chave, assim? Pô, eu gosto de desenhar, mas eu gosto de desenhar para pensar em ser arquiteto é uma distância considerável. Que você poderia ser designer, você poderia ser cartunista, mas por que você escolheu a arquitetura? Como que foi essa virada de chave? Você sabe que essa virada de chave se deu no ensino médio, né? A gente está numa fase ali que está muito bombardeado de informações, bombardeado de novidades. Eu cogitei fazer engenharia civil, cogitei fazer administração. No ensino médio, eu fiz, junto ao técnico, eletrônica, no IFE. E aí, a partir disso, eu vi que não era para mim. Essa área offshore, realmente, a minha geração era muito influenciada a fazer técnico, embarcar, porque estava num ano que era muito favorável a isso, né? Em 2012 ali, até 2015. Depois a gente viu o setor enfraquecendo, e aí eu vi que eu tinha uma vocação adormecida e eu fui pesquisar sobre isso, né? Fazer testes vocacionais. E eu vi a arquitetura como o lugar que eu gostava de fato, né? A profissão que eu queria mesmo. Porque eu aliava desenho, criatividade, a parte técnica também. Sempre gostei de números, de matemática. E sempre gostei de obra. É uma coisa que me fascinava, né? E aí, a partir disso, eu fiz o vestibular para arquitetura. Eu passei no segundo ano do ensino médio pro IFE,
porém não consegui entrar, cara. Foi um desafio aí. Fiquei muito chateado na época, porque eu precisava me emancipar. Eu tinha 15 anos, 16 na época. E aí precisava me emancipar, precisava fazer um supletivo para ingressar. Infelizmente não consegui entrar. Fazia ensino médio no IFE também. Não consegui entrar para o curso de arquitetura. E aí meses se passaram e houve um evento no Easy Senza e eu fui contemplado por um sorteio de uma bolsa de 100% para o curso de arquitetura. No papelzinho. E aí por isso que eu falo, a arquitetura de fato me escolheu. Sorteio, né? Sorteio, cara. Que doideira. E aí assim, fui despretensiosamente, né, com amigos pro evento. Um evento muito legal, inclusive, Easy por um dia. E eles mostram os cursos e tem esse sorteio de bolsa. E aí não passava na minha cabeça fazer a faculdade, né, a faculdade particular, porém eu fui contemplado com essa bolsa de 100%. E eu cursei arquitetura sem custo nenhum. E aí, dali, eu vi que, de fato, era o que meu coração falava mais forte, né? Batia mais forte. E aí, fiz a faculdade de arquitetura desde o início. Eu já me identifiquei muito, a arquitetura foi apresentada a mim de uma forma muito interessante, assim, inclusiva. A arquitetura, ela é uma profissão multidisciplinar, né? Então, dentro da arquitetura, você tem diversas possibilidades. Você pode ser urbanista, você pode ser, enfim, arquiteto, você pode ser designer de interiores. Então, ali dentro da arquitetura, você tem muitas camadas, muitas alternativas, né? E o empreendedorismo, que é um cargo-chefe aí, que foi o caminho que eu segui. Eu sou arquiteto, mas essa face empreendedora é o que me motivou, né? A meter a cara em frente e conquistando as coisas que eu, graças a Deus, tenho alcançado. E como que tem sido essa caminhada? Após o término do curso, muitos universitários, muito recém-formados, ficam sem saber onde pisar, por qual caminho ir, porque você fazer uma placa com o seu nome e começar a distribuir, a conseguir cliente, é uma missão ferrenha. Não é fácil realmente. Até você se consolidar, você já ter seus caminhos, até você criar esse novo caminho, é uma missão. Eu acompanho a trajetória da minha irmã e, assim, não é fácil. Para quem não veio de uma família de arquitetos, se torna muito difícil. Como que foi essa trajetória? Conta pra gente um pouco. Bom, eu não tinha acesso a nenhum arquiteto, não conhecia, a arquitetura de fato se apresentou para mim junto com a faculdade. Graças a Deus, principalmente pós-pandemia, o cenário da arquitetura, o acesso à arquitetura, ao arquiteto, mudou muito. Antes a gente tinha aí uma profissão extremamente elitista, né? Uma profissão extremamente nichada. Poucos tinham acesso a arquiteto, ou não queriam ter porque achavam que era um produto caro, um produto inacessível. E com a pandemia, a minha geração tem ressignificado muito isso. E eu estou vendo que as pessoas estão se atentando, né? Culturalmente, as pessoas estão procurando cada vez mais os arquitetos. A gente sabe que direito à moradia, direito à qualidade de vida, todo cidadão deve ter. E a arquitetura é, sim, uma base, né, para esse fundamento assim, da vida do ser humano. A gente precisa de condições básicas, seja de ventilação, conforto térmico, acústico. Tudo isso um cidadão precisa ter para ter uma qualidade de vida. E a arquitetura é base fundamental para isso. Eu fui apresentado na arquitetura na faculdade e o mercado, quando me formei, eu trabalhava em uma loja de revestimentos, na Tigrão Acabamentos, e ali eu pude aprender muito, lidando com os clientes, tendo esse contato, né, diretamente. E quando veio a pandemia, eu fui jogado para o mercado de trabalho. Precisei colocar a cara aí, a tapa para conseguir prospectar clientes, e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito legal.
por mais que fosse pandemia, o Instagram foi uma ferramenta essencial para mim. Eu comecei divulgando meus trabalhos ali e a partir disso os clientes foram se conectando, foram vendo meus projetos e aí fui começando com um banheirinho ali, naquela leva tava todo mundo em casa, né? E aí todo mundo quis reformar alguma coisa, quis fazer um reparo, uma pintura. E online mesmo a gente foi trabalhando, foi conquistando as coisas foram acontecendo. E quando eu fui ver, eu estava com um volume legal de projetos. Aí precisei contratar estagiário para dar conta. Mesmo online, a gente estava naquela flexibilização aí do acesso. E a gente ia e foi se construindo isso em 2020. No ano de 2020, tudo começou de fato. Eu me formei em 2019. Então as coisas foram acontecendo de uma maneira muito orgânica, muito natural, rápido, né? Natural, exatamente. Cara, sou fã de Belchior, muito fã de Belchior, muito. Mais do que você imagina. E assim, tem uma letra de uma música dele, que aliás é de Chico Buarque, que Belchior interpretou, Almanac. E terminou lá um namoro e ele faz uma série de perguntas na música, mas é muito legal, cara, Almanac. E entre essas perguntas, ele pergunta lá quem fez o primeiro teto. Deixa eu ler aqui, porque assim fala, eu sei cantando, né? E eu canto bem. Mas não vou cantar agora porque eu não fiz aquecimento de voz. Se eu quisesse, como diz aqui mesmo na internet. Diz quem foi que fez o primeiro teto, que o projeto não desmoronou. Quem foi esse pedreiro, esse arquiteto e o valente morador? E aí, cara, eu quero saber de você, baseado na reflexão dessa pergunta, qual o seu nível de coragem de fazer uma estrutura, mas também de morar nela? Vamos lá. Essa sua frase, a letra é muito interessante e eu já tinha ouvido essa música também. A gente trabalha muito em conjunto, né, em parceria. Criam-se uma rixa, mas na verdade a gente soma forças com o engenheiro civil, com o pessoal da engenharia e cada vez mais as pessoas estão se atentando à segurança, né? E a gente, enquanto arquiteto, projeta os espaços e o engenheiro civil soma forças com cálculo estrutural, com tudo que a gente precisa. Então, quando a gente vê um prédio ou uma construção sendo erguida, é um trabalho de multidisciplinar, né? É um somatório de forças do arquiteto, do engenheiro, de quem pensa a casa. Nós trabalhamos junto. Então, assim, não tem essa rixa de o engenheiro não gosta do arquiteto, o arquiteto não gosta do engenheiro. A gente soma forças. O arquiteto ele pensa a casa, ele pensa o layout, pensa o design da casa, ele pensa as funcionalidades da casa, como é que vai ser distribuída, a parte estética também, a gente alia a estética à funcionalidade e o engenheiro vem para somar força em toda essa questão estrutural, toda essa parte hidrossanitária, toda a performance da casa, da estrutura de uma construção, de um prédio. Então a gente soma forças e isso faz com que traga segurança tanto para os moradores quanto para o nosso trabalho ser eficiente, ser utilizado da melhor maneira. Então, assim, eu não trabalho sozinho, trabalho em conjunto, trabalho somando forças com muitos profissionais, bons profissionais, e isso que faz a diferença, isso que me faz ter a segurança de ver o meu projeto sendo executado e sendo habitado da melhor maneira. Nas suas redes sociais, né, a gente vai dando uma olhadinha, né? Como minha irmã comentou, eu fui olhar, né? Cara, você tem se especializado em ambientes comerciais, né? Restaurantes, lanchonetes. E assim, quais são as diferenças de você pensar uma casa e pensar num ambiente comercial? Porque são funcionalidades distintas para funções e possibilidades diferentes. Como que tem sido isso na sua cabeça, assim, projetar tanto residências quanto ambientes comerciais? Bom, então, esse cenário, esse público do comercial se deu
de uma maneira também muito orgânica. Eu comecei fazendo sorveterias, açaiterias, e as coisas foram escalonando. A gente... Pode falar o nome, tá? Das empresas, fica à vontade. Beleza, tem várias empresas aqui muito legais para vocês conhecerem também meus projetos, né? Meus espaços. E aí as coisas foram se escalonando e eu criei esse nicho comercial. Não posso dizer, humildemente falando, pode-se dizer que me tornei referência nisso. Muita gente me procura porque viu pontos comerciais que eu projetei. E as diferenças estão principalmente no imediatismo, né? O projeto comercial, ele tem prazo, as pessoas, é um investimento, então as pessoas me buscam para, de fato, criar um espaço que seja atrativo, que aproxime as pessoas. Hoje em dia a gente tem cada vez mais o online, né? o pedido online, as pessoas consomem muito em casa, o delivery. E aí a gente pensar em espaços comerciais, pensar em espaços bem pensados, projetados, são essenciais para que essas pessoas criem essa cultura de ir até o estabelecimento, de ir até o ponto comercial. Porque quando você está num lugar que você se sente confortável, um lugar que tem uma estrutura bacana, para você estar com sua família, é diferente, né? Então, isso faz muita diferença. E é impressionante o jogo de cores, né, cara? Como eu gostar muito de propaganda e por viver disso, não é à toa que o McDonald's é amarelo e vermelho. Existe. Você vai muita Feng Shui. Existe. Eu sei que está muito ativado a alimentação. Se você vê o Burger King, você já viu a camisa do Burger King? Como é que é? Eu não sei a ordem. Como é que é a ordem? Uma parte é verde. Verde, vermelho e amarelo. Vermelho, aí tem uma partezinha marrom e tem outra. Ali é o alface, a mostarda, Eu não sabia disso. A camisa. Bacana. E é o pão e a carne. É muito maneiro. Agora, assim, a cor do assado, quando a gente faz um assado em casa, é marrom. Não adianta aquele bicho ficar amarelo. Se você pegar um arroz azul, provavelmente muita gente não vai comer. Então, assim, está muito relacionado a essa coisa de cor. Como é que você lida com isso? Então, inclusive, a minha dissertação de mestrado é muito embasada nisso, né, na neuroarquitetura. E dentro da neuroarquitetura a gente tem um estudo sobre a psicologia das cores. E como que as cores influenciam nos nossos comportamentos. E aí a gente tem a associação do verde, por exemplo, a algo saudável, algo que... Os corredores de hospitais são que cor? Tendem a ser azul clarinho, né? Verde clarinho. O azul ele tá ligado à calmaria, ao céu, ao mar. Então isso indiretamente nos influencia, né? Trabalha dentro do nosso córtex cerebral para nos influenciar nessa parte de emoções, cara. E é um estudo muito interessante, né? Também multidisciplinar aí da neurociência junto com a arquitetura. E a gente também tem a iluminação. Como que a iluminação influencia? A iluminação é mais fria, mais quente, a iluminação... Isso segue o ciclo circadiano do Sol. De manhã a gente tem um Sol mais frio, né? E aí, durante a tarde, ele vai amarelando. O nosso corpo vai produzindo mais melatonina aí durante a tarde, então isso gera um certo bem-estar, um certo conforto. Por isso que a nossa associação à iluminação amarelada é sempre indicada para ambientes residenciais, principalmente, comerciais eu tenho usado muito, porque ela está associada ao relaxamento, né? A produção de melatonina, seguindo o ciclo circadiano do Sol. Então isso faz com que a gente opte sempre por uma iluminação mais amarelada em ambientes que você queira criar essa atmosfera de relaxamento, criar essa atmosfera de um ambiente mais calmo, né? Ao contrário da iluminação neutra, que é para a gente ficar ligado, ficar mais alerta. Como é o caso dessa aqui hoje, branca, do estúdio aqui. Aqui no estúdio a iluminação é mais branca, porque ela tende a estar mais aplicada a ambientes hospitalares, a ambientes de plena atenção, né? Onde nós conseguimos ficar mais em alerta
ao contrário da iluminação mais amarelada. Não li, não. Você viu o que é arquitetura, né? Muita gente, a partir de hoje, vai olhar um arquiteto talvez com outros olhos. Que não é só você chegar ali e botar uma cor, ou fazer um... Não, tem uma análise, tem estudo por trás. Tem uma... Você olha assim e fala assim, eu acho que eu gosto. Não, porque eu vi isso na cara de fulano. Isso na cara de fulano, não é? Tem todo o estudo por trás. Vamos lá, a camisa do Burger King eu não li, só pesquisei aqui para mostrar a imagem. Tem a imagem. O verde, eu lembrei, o vermelho é o tomate. O verde em cima, aqui no ombro, assim, ó, é o alface. Depois vem uma lista vermelha, é o tomate. Uma lista marrom escuro é a carne. E depois uma bege clarinha é o pão. Que legal, maneiro, né? Isso é tudo. E aí são cores que estão relacionadas à ativação da fome, seria isso, né? O vermelho, ele está muito associado já diretamente a algo que nos instiga a fome, né? O McDonald's veio antes aí já trazendo essas cores, o vermelho e o amarelo. Então, muitos especialistas, inclusive, de arquitetura, não indicam o vermelho para modulados, para marcenaria ou para dentro de casa, porque isso ativa indiretamente no nosso cérebro a nossa vontade de comer. Então, se você quiser uma... Geladeira vermelha, olha que desgrama. Aí... Qual é a sua geladeira? Aí, pode ser. Minha? Não, tô perguntando no genérico. A sua é vermelha? Não, a minha é de aço. É inox, é um negócio chique, né? Chique, Isso é outra coisa. Mas aí a gente não indica para ambientes, dentro de casa, por exemplo, esses ambientes, essas cores mais vibrantes associadas à fome, né? A gente tem sempre indicado cores que são mais ligadas a algo que vai trazer conforto cerebral, de calmaria, de essa questão de que não influencia você também a comer muito. O verde, por incrível que pareça, pode estar associado a algo que inibe essa vontade de comer, essa compulsão alimentar, né? Então tem muitos estudos aí dentro da arquitetura que favorecem o estudo das pintar minha geladeira de verde, minha cozinha de verde. Rapaz. Vamos entrar um negócio desse aí pra ver se para de ir lá. Shrek. Mas tem várias cores aí que nos ajudam indiretamente, né, nosso cérebro a entender que é um ambiente de tranquilidade, né, e não de compulsão. É engraçado porque o apartamento dos meus pais, minha irmã que foi fazendo as coisas, né? Aí ela falou assim, não, pai, tem que comprar plafond. É amarelo, é branco, um branco amarelado, que eu esqueci o nome. Aí meu pai, não, mas aí vai ficar igual, pô, vai ficar muito escuro. Ela, pai, isso é sua casa, não é um hospital pra usar o branco. Cara. É branco quente, né, que fala. O branco quente. As pessoas associam muito também, né? Eu vou até desmistificar aí uma crença popular. De que a iluminação amarelada, ela esquenta mais, ou ela não ilumina como a iluminação branca, isso é um mito. Não tem. O que influencia isso é a potência da lâmpada. A cor da luz não vai diferenciar em nada se o ambiente vai ser mais escuro ou mais claro. Existe abertura da angulação da luminária, vários outros fatores que influenciam, mas a cor, a temperatura realmente não é um deles. Então, assim, é mito. Agora, só para a gente fechar, a gente vai voltar a falar de arquitetura, a gente está aqui para falar sobre isso. Assim, tem muita coisa que fica nesse mito, fica nesse dilema, ou não é? A gente fala. Agora, uma coisa é certa, falar em iluminação, por exemplo, né, a gente pode falar de tinta, de outros materiais, mas falar em iluminação nos dias de hoje tá uma moleza para você trabalhar com iluminação assim. Quer dizer, deve estar mais difícil porque você tem opções, você passa em frente a essas lojas aí de lustre. Cara, quanto coisa bonita, cara. De cabeça você tinha uma meia dúzia ali e vamos que vamos. Rapaz, é um setor que cresceu muito. Na verdade, a arquitetura nos últimos anos, o setor imobiliário de modo geral, né? Houve um investimento muito alto, tanto em revestimentos, em tecnologia das tintas, em iluminação. Isso porque as pessoas cada vez mais estão consumindo arquitetura, estão consumindo itens de design, que seja, estão criando referências. Você chega hoje para um cliente, ele já está com a pastinha ali do Pinterest, com os prints do Instagram, já com uma coisa que ele viu, que ele queria. Então, assim, isso é muito legal porque
faz com que o mercado da arquitetura cresça para o arquiteto, para quem constrói. A gente tem visto na nossa própria cidade como que a arquitetura tem crescido, cada vez mais tem condomínios residenciais, tem pessoas investindo nesse setor imobiliário. E essa parte da iluminação foi acompanhando esse crescimento, né? Cada vez mais estão tendo empresas investindo em tecnologias para iluminação, e isso daí para a gente, enquanto arquiteto, é legal demais, cara. Eu sou muito contente, assim, quando eu vejo um cliente interessado. Eu tento sempre humanizar essa relação, né, de cliente, porque a pessoa está ali, às vezes, lidando com um sonho antigo, ou quer reformar, ou quer construir. Então a gente tenta humanizar, eu tento humanizar cada vez mais esse contato para trazer de fato essa experiência para o cliente, né? E isso foi um diferencial também, quando eu decidi empreender. Escutar o cliente é muito importante. Em todas as profissões é importante, mas na arquitetura eu costumo iniciar, né, o nosso briefing, ele está baseado nisso, na escuta do cliente. Então, assim, vocês têm sonhos, quero reformar a minha área gourmet, quero reformar a minha cozinha, quero fazer um ponto comercial. É importantíssimo eu, enquanto arquiteto, fazer esse trabalho de escuta mesmo, né? De entender do cliente o que ele quer. E aí, com base na minha expertise, na minha experiência, a gente traz aliado a isso questões técnicas também. Por isso que é importante ter um arquiteto, para você não chegar e fazer um projeto conforme você está pensando, porque existem questões técnicas a serem levadas em consideração que o arquiteto vai resolver. Então, quando você tem um arquiteto, você não gasta mais, você economiza. Porque você imagina fazer uma construção que você está fazendo sem suporte nenhum, fazendo... O sonho vira pesadelo, né? Vira pesadelo. Eu tenho dito muito isso, né? Quando você tem um arquiteto, você diminui aí, em números, de 25% a 30% da taxa de desperdício. E da chance de você se arrepender do que você fez, né? Quando você tem um arquiteto, você tem um projeto pensado. A gente tem o estudo 3D para o cliente entender como vai ficar o espaço. Então, tudo isso influencia muito no resultado final do projeto. Então, é de suma importância você ter o arquiteto. É um investimento, assim, um projeto dentro do escopo de obra de 3% a 7%, vamos colocar aí, de investimento no todo da obra. Então, assim, é um valor muito pequeno para você achar que é supérfluo, que é uma coisa que não tem necessidade de ter. É necessário. Quando você está pensando em obra, você primeiro pensa em chamar o arquiteto. É o primeiro passo. Quando você está ali querendo, tem uma casa, eu quero ter um terreno. Primeira coisa, não vai no pedreiro, não vai no construtor, vai no arquiteto, porque a base, a gente precisa da aprovação na prefeitura. Então, assim, são processos, né? São etapas a serem seguidas. E aí a função do arquiteto está nisso, né? De introduzir a esse cenário de obra, a essa parte toda. Essa dor de cabeça com a parte burocrática é um negócio que vale muito dinheiro. Sinceramente, para resolver. Bicho, e aqui com todo carinho e respeito, porque o cara que faz um trabalho à frente aí da Secretaria de Fazenda, o cara é espetacular, maravilhoso, sensacional, é um Messi, é pouco para ele. Eu elogio sem nenhum tipo de constrangimento. Irmão do Carlinho Morales. Falei com ele essa semana. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Que cara sensacional. Tudo que você pede, ele está pronto para atender, pronto para resolver. Secretaria de Fazenda, que é onde você dá entrada em toda essa parte de documentação. Eu tenho uma opinião um pouco contrária. Márcio Morales, secretário de Fazenda de Campos. O cara tiver um problema aí, fala com ele resolve. Eu tenho uma opinião meio contrária à burocracia. A burocracia é chata, mas ela é chata para ser eficiente. Porque se ela não for chata, é igual o técnico de segurança do trabalho. Se o técnico de segurança do trabalho não for chato, vai ter acidente toda hora aí. Entendeu? Eu vou, como diz aquele Gabeira, como é que é? Suavemente, gentilmente discordar de você só por uma questão.
a burocracia precisa, tem que ter, mas tem umas que eu vou te falar que são muito burras, que são muito... Não, claro. Que são inconvenientes. Claro que você não vai fazer uma obra de qualquer maneira. A rua da minha casa tem duas partes. Uma parte que eu falo que é a parte Zona Sul, né? Que é o contrário, Zona Norte. Mas assim, que é a área normal que ninguém invadiu. Se você perceber no chão, tem os paralelos, aqueles matacões que fazem o limiar da caixa da rua. Tem dois. Tem duas esquinas na minha rua. Você passa ali, uma normal, com uns 12 metros, sei lá quantos metros tem uma rua aí, padrão, e o outro que a turma avançou lá no meio do terreno, avançou e aí o cara fez outra esquina. Tipo assim, bota o matacão mais pra frente um pouquinho, não tirou aquele, colocou outro. Então você vê, e a rua, Álvaro de Lacerda, aqui no centro, a parte esquerda dela aqui, quem vai pela Formosa, é larga, normal, beleza. A parte direita que sai lá na Saldanha Marinha é metade da rua quase só. Não passam dois carros, tiver um carro estacionado, não passa dois. Dá dificuldade. Então, assim, é isso que é a burocracia. Alguém invadiu a primeira. O terreno aqui na avenida aqui, Zé Alves de Azevedo, do lado da agência do Itaú, você vai andando na calçada, tem um muro na sua frente. O cara esticou o muro até o limite do asfalto. Só cabe o poste, gente. Passa ali e vê aquilo. Isso é burocracia que não foi respeitada. Exatamente. A gente tem aí dentro do cenário de aprovações de projeto o Código de Obras Municipal, que a gente precisa seguir, todas essas questões de afastamento. E existe o zoneamento também. O que é o zoneamento? A cidade tem zonas residenciais, de expansão urbana, comercial, eixo de comércio e serviço. Então, assim, a pessoa não pode chegar construindo de uma maneira sem o suporte de um profissional ou aonde ela quiser. Ela precisa seguir a legislação municipal para que a cidade siga um ordenamento, né? Para que não seja o urbanismo, né? Essa parte que também está dentro da arquitetura, seja descontrolado. Campos possui um zoneamento, então a gente não pode ter comércio em todo lugar da cidade. Existem zonas específicas para isso. A gente não pode ter prédios em todos os bairros da cidade. O zoneamento, o Código de Obras, ele está aí para isso. Vai ser revisado agora, não sei se esse ano ou no ano que vem, mas vai ser revisto, porque como a cidade vai crescendo, isso precisa ser atualizado, né? De certa forma. Eu, inclusive, estava até conversando com uma cliente, ela comprou um terreno no Cidade Jardim, e aí ela queria fazer... Aquilo lá tá um espetáculo, hein, rapaz? Você já foi lá? Passei só. É um bairro que tem expandido muito, né? Como e pode... a gente fica meses sem ir, já apareceram... Verdade. Não, dezenas e a de quantidade novas de negócios que tá surgindo lá. Exatamente. E a década de 90, início dos anos 2000, o planejamento de campos era para onde? BR-101, Sul. Lá Ururaí, que é em direção Shopping Estrada. Não aconteceu. Não aconteceu. Vai na força da vontade. Ali agora, Imperial, que tem... Esquece. De rua tem uns 8 quilômetros. Loucura. Esquece. E aí a gente vê essas atualizações sendo necessárias, porque ela queria colocar um comércio, mas a rua que ela queria implementar o comércio não é uma rua para comércio, é uma rua residencial. Mas vai haver uma assembleia, uma votação até da Câmara para aquela rua se tornar comercial. Então você tem diversas nuances. Você não pode botar uma indústria ali. Você não pode, então, porque existe impacto de vizinhança também. Se aquele bairro foi pensado para ser residencial, você não pode chegar e colocar um comércio, colocar uma clínica, uma igreja. Isso tudo tem que ser analisado junto ao arquiteto. Existe a possibilidade de uma certidão, de compatibilidade. Isso tudo é revisado de maneira muito ordenada, né? E aí entra a questão da burocracia, mas que é necessária para a gente ter um ordenamento aí na cidade. E aí você citou o exemplo da rua, né, que vai afunilando. Isso é bem comum quando não se tem um ordenamento, quando não se tem uma regra municipal a ser seguida.
infelizmente a gente não tem esse controle, essa fiscalização em toda a cidade, em todos os bairros, e isso gera cenários negativos, né? Seja de ocupação, de ordenamento das vias. Mas quando você tem um ordenamento, quando você tem um zoneamento bem definido, quando você tem construções que seguem um padrão legal, você tem uma cidade organizada. E aí a gente tem diversos exemplos de Paris, de Madrid, cidades internacionais fora do Brasil, até aqui no Brasil mesmo, a própria Curitiba, que seguiu um plano diretor que favoreceu para uma cidade organizada, né, onde os modais funcionam. E aí a gente já entra uma outra ramificação aí, uma outra área da arquitetura, que é o urbanismo, que é essa questões todas de equipamentos públicos, de políticas públicas também. Vamos falar sobre isso. Deixa eu fazer só um intervalo. Pode ser? Rapidinho aqui, são 8h06. Meu caro Everton, meu caro Iago Andrades, arquiteto, conversando com a gente. Tem até pergunta para você aqui no Instagram ou no Face. Eu vou conferir aqui no Face, tem. E aí, a gente fala sobre do Emílio Martins. É um desafio grande esse centro da cidade. Vamos falar sobre isso. Rapidamente, 8h06 em Campos. Pausa rápida aqui no Folha no Ar, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e também de Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e da nossa região. Voltamos já já.